Oi, gente, bom dia. Meu nome é Priscila, eu sou do Agente Vai Longe, eu estou em Dublin, na Irlanda, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso apartamento, de passar os gastos, quanto a gente gasta por mês aqui, estando em casal em 2024. Então, vem comigo. Nós moramos aqui na região de D8, não é considerada a região mais safe do país, né, da cidade, mas é uma região muito central. A gente está numa rua aqui que é tranquila, né? Tem outras partes aqui deste bairro que não são tão tranquilas assim, mas a gente está numa região tranquila, na rua principal. Tem muito acesso a ônibus daqui, linha do Luas, a menos de 5 minutos andando. A gente tem a nossa vaga aqui na garagem também, então para nós é bem tranquilo. Aqui onde a gente mora são apartamentos, todos de um quarto. Eu acredito que tem 25 apartamentos aqui nesse bloco. Tem câmera, a gente tem a nossa vaga no parque, então a gente está bem tranquilo aqui. Vou abrir a porta para vocês da nossa casa hoje. Você me diz aí se você acha que a gente está pagando um valor ok ou está muito caro pelo que você conhece. Primeira regra aqui de casa é: ninguém entra com sapato. Primeiro porque é carpete, segundo porque a gente já se acostumou e esse é um hábito que a gente vai levar para a vida, né? A gente foi para o Brasil de férias agora em janeiro, né? E minha mãe ficou falando que a gente, pode entrar com sapato, não tem problema não. E a gente tirar o sapato toda vez para entrar, né? Mas aqui já virou um hábito e a gente, sujeira fica na rua. Aqui na nossa casa a gente começa pelo hall de entrada, né? O primeiro cômodo que a gente tem acesso é o banheiro e do outro lado o nosso quarto. Nosso quarto é um quarto simples, pequeno, mas a gente tem um guarda-roupa que tem algumas repartições e isso é uma coisa que não é muito comum aqui, então a gente tá bem, também tem um espelho, tem tudo que a gente precisa, né? Ali naquele cantinho a gente tem o colchão de solteiro da Larissa. A Larissa usou esse colchão aí por quase um ano, quando ela tava aqui. E aqui a gente tem a nossa central do boiler, que é basicamente toda vez que a gente liga para esquentar a água da nossa casa, essa central aqui liga também. E ela faz um barulhinho. Por isso a gente faz o caminho contrário aqui, né? Ao invés da gente ligar o heater durante a noite, a gente fica ligado durante o dia todo e a gente desliga durante a noite. Aqui nós temos o nosso banheirinho. Para quem não sabe, a maior parte das casas aqui, principalmente as mais antigas, né? É tudo banheira nas casas, exceto que você vai ter dois banheiros por aí, né? Mas tudo tem banheira. Cortina, em alguns locais você pode encontrar um box. Aqui a gente tem o nosso ático, mas eu mostro para vocês num outro momento. E aqui é a nossa central do heater, onde a gente controla a temperatura da casa, aumentando e diminuindo. E para quem não sabe, a gente não tem tomadas dentro dos banheiros, né? Todas as tomadas aqui ficam do lado de fora, é uma questão de segurança. Então, eu nunca vi, nem em hotel, achar tomadas do lado de dentro, né? Ele só encontra a tomada para o shaver, né? Para sua máquina de barbear. Aí você encontra, geralmente, uma tomada 110. Então, aí, ó, eu já não sabia, porque eu realmente nunca vi. E aí, outra coisa a gente não tem lixeira nos banheiros daqui, né? A gente até tem uma ali no cantinho, mas a gente não usa para descartar o papel, né, que a gente usa no banheiro. É mais para embalagem, cotonete, algodão, essas coisas. Mas, no geral, a gente joga tudo dentro do vaso. Outra coisa que a minha mãe vive reclamando também lá no Brasil, né? Porque ela fala, meu banheiro, para de jogar papel no vaso, né? Mas é isso. Aqui a gente tem a nossa central do boiler, é um departamento onde a gente coloca as nossas roupas de cama, toalha, né, bagunça, né? O quartinho da bagunça que eles falam por aí. Aqui é o restante da nossa casa, né? De um lado a gente tem a nossa cozinha, que é uma cozinha compacta, mas o suficiente para nós dois, tá de bom tamanho. Inclusive, aqui foi quando a gente ganhou na loteria, né? Esse ano, para quem não sabe, quando a gente chegou aqui na Irlanda, né? Você vai fazer intercâmbio, o que você tem de uma geladeira é uma prateleira. Isso quando você não tem que dividir a prateleira com as outras pessoas que dividem quarto com você. Então, ter uma geladeira inteirinha para nós é uma vitória, gente. A gente entra aqui, temos os nossos equipamentos normais. Aqui a gente faz separação de lixo também, semanal. Então, a cada uma semana o lixeiro vem recolher numa semana os recicláveis e na outra semana eles vêm buscar os orgânicos, né? A nossa máquina de lavar, que é máquina de lavar e secar, eu não gosto de usar a máquina de secar, então eu costumo dizer aqui que a gente divide a nossa casa com o varal, né? Porque o varal fica aberto 90% do tempo. Mas a gente tirou porque, né, tô gravando um vídeo hoje.
E esse lado de cá, eu acho que é o lado que a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? A gente usa o nosso quarto realmente só para dormir e a gente fica a maior parte do nosso dia aqui, né? Que é o nosso living room, né? Que a gente tem uma mistura da sala com a nossa copa. Aqui a nossa mesinha retrátil, ó, então ela fica maior, dá para receber os amigos. Desse lado de cá, a gente tem o nosso balcony, né? Que é pequenininho, mas dá para colocar as plantinhas ali. Geralmente de manhã pega um solzinho, raro, mas acontece. Então a gente pega um solzinho aqui. E desse lado de cá, a gente tem o que eu chamo do meu office, né? Eu trabalho de casa, então eu passo a maior parte do meu dia literalmente nesse quadrado aqui, né? A gente construiu essa divisão porque a gente não podia colocar parede, né? Ou furar alguma coisa, então a gente construiu isso aqui uns meses atrás. A gente tem plano de colocar algumas plantinhas, um verdinho, uns quadros aqui para decorar, mas por enquanto tá assim. E aqui também foi o espaço onde a Larissa dormiu por aquele quase um ano, né? A gente pegava aquele colchão de lá, jogava aquele colchão, ficava a mesa aqui, o colchão do outro lado e ela dormia aqui. Então o apartamento parece pequeno, mas no final, assim, sempre cabe mais um, né, gente? É igual coração de mãe. Larissa morou aqui, ao mesmo tempo a gente recebia amigos, o nosso sofá abria, então a casa ficava cheia, é assim que a gente gosta. A gente colocou as coisas aqui numa planilha bem simples, só para passar para vocês os valores, né, que a gente gasta por mês aqui. Esses valores são reais, são atuais. A gente pegou as últimas contas que a gente pagou aqui na Irlanda e vamos passar esses valores para vocês. Quanto vocês acham que a gente paga aqui no aluguel, considerando que a gente mora em Dublin 8 e estamos a 20 minutinhos do centro? Bom, de aluguel, hoje a gente paga aqui 1.300 euros. Quando a gente entrou aqui foi 2 anos e meio atrás, a gente pagava 1.200, então a gente não teve um acréscimo absurdo, foi um acréscimo real aí, imobiliário mesmo, né, que acontece anualmente. Hoje em dia, eu acredito que esse valor está dentro do valor do mercado, se você, na verdade, até abaixo, né, a gente costuma dizer que para nós está caro, porque você pagar 1.300 euros num apartamento de um quarto parece muita coisa, né, mas quando você entra hoje para fazer uma pesquisa sobre qual o valor que as pessoas estão pagando aqui, as pessoas estão pagando 1.200 euros num quarto para casal, né, de 850 a 1.200 euros num quarto, né. É possível achar valores similares, eu acredito que 1.300 só se for um estúdio, né, que é quando você não tem as divisões, é possível sim achar valores similares, mas não é algo fácil, né, não é algo que é tão comum. Mas eu costumo sempre dizer uma coisa assim, deu certo pra gente, então pode dar certo para outras pessoas também. Desde que a gente chegou aqui na Irlanda, eu posso considerar que eu sempre tive sorte com a acomodação, a gente dividiu casa com outras pessoas, quando a gente tentou alugar uma casa aqui, a gente nem falava inglês direito, foi nos nossos primeiros meses, a gente conseguiu alugar uma casa aqui, todo mundo sendo estudante, nós éramos 6 aqui, ninguém tinha um passaporte europeu, mas a gente tinha vontade, a gente trabalhava, a gente tinha os nossos documentos e a gente conseguiu alugar uma casa direto com a imobiliária, não foi com o landlord. E aqui foi a mesma coisa, então assim, eu não desencorajo ninguém porque eu acho que é possível, mas ao mesmo tempo, sendo realista, não é uma coisa que tá tão fácil assim, nunca foi fácil. Eu acredito que em 7 anos de Irlanda, essa é a verdade, nunca foi fácil encontrar imóvel aqui por um valor que a gente possa pagar, né, que caiba no nosso bolso. Bom, vamos agora para os próximos gastos. Energia. A gente paga aqui 300 euros mais ou menos de energia a cada 2 meses. Então, a gente tem um gasto de 150 por mês. Gás, 250 a cada 2 meses. Então, esse valor é 125 euros por mês. Vamos relembrar aqui que o nosso heater aqui fica ligado o dia todo. A gente só arruma o termostato para que ele fique sempre abaixo de uma certa temperatura, mas fica ligado o dia todo. Então, eu acho que é até um valor ok, né? Transporte. Hoje em dia a gente tem carro, então a gente não usa muito transporte público, mas eu coloquei um valor aqui de 10 euros, que seria basicamente um de nós dois indo no centro 2 vezes no mês, né? Você gasta 5 euros em cada ida. Então eu coloquei 10 euros, porque acontece sim de precisar fazer alguma coisa.
O Thiago vai trabalhar de carro, então nós temos um gasto de 100 euros de combustível. Eu não estou considerando aqui quando a gente sai, quando a gente vai fazer um passeio ou uma viagem no país. Esse é um gasto fixo que a gente tem todo mês para ir trabalhar. Academia, a gente tem um gasto de 110 euros por mês, 55 euros para cada um. Academia próxima aqui também. O meu plano de internet é 20 euros, é um plano de internet pré-pago. O do Thiago é pós-pago e é 33 euros por mês. A alimentação nossa semanal é, em média, 120 euros. Esse valor aí varia um pouco. Por mês dá 480 euros para cada um. Seguro do carro, a gente paga 93 euros por mês e a internet da casa, né, é 44 euros por mês. Que se você, por exemplo, a gente tem internet em casa porque eu trabalho de casa, mas durante muito tempo a gente não teve internet em casa, a gente usava o nosso plano que é ilimitado, então já dá para economizar um pouco. E aí outros 3 gastos que são mais secundários, né, não tão necessários, mas são secundários e a gente tem, incluso é que a gente paga o nosso YouTube, 22 euros por mês. Nós temos um gasto de perfumaria e uma média de 30 euros por mês. Algumas vezes vai ser 10, outras vezes vai ser 50, né? Dependendo do que a gente tem que pegar. Então, essa é uma média. E o Netflix, 14,99. Então, esses são os nossos gastos fixos no mês, que totalizam 2.532 euros. É claro que esse valor é bem mais alto que isso aqui. A gente pode incluir aí fácil mais 500 ou 600 euros de gasto por mês, porque aqui a gente não está considerando todas as vezes que a gente precisa sair para ir no centro, comprar uma roupa, que a gente sai com os nossos amigos, né? E hoje em dia, se nós dois sairmos, independente se a gente vai beber ou não, se a gente vai só comer ou não, dificilmente a gente gastaria menos de 60, 70 euros. Então, cada saída aí, se você for considerar você gastar 70 euros, 2 vezes você sai no mês já é o dobro disso, né? Sempre tem um gasto extra se você vai fazer qualquer coisa fora, precisar comprar uma roupa, quebra uma peça do carro, e enfim. Então, esse é um valor abaixo. Então, a gente tem, na nossa média de gasto mensal, na realidade, ela é 3.000 euros. Esse é o valor que a gente gasta por mês, 1.500 euros para cada um. Então, o que você acha? Que esse valor tá ok? Não tá dentro do que você tá podendo pagar? Eu já posso adiantar que quando a gente chegou aqui, a gente parecia que guardava mais dinheiro, né? Mesmo com o valor do salário sendo mais baixo, e a gente tá trabalhando menos horas também, eu acredito, mas dava para guardar um pouco mais. Primeiro, porque a gente dividia a casa, então a gente naturalmente já pagava menos. E segundo, porque, por exemplo, a alimentação era metade desse valor, a internet era energia era metade desse valor, né? As coisas subiram bastante aqui nos últimos 2 anos, assim como em qualquer outro país. Eu acredito que essa alta depois da pandemia aí, ela é real e está acontecendo. Só para dar um contexto aqui para vocês, aqui na Irlanda a gente trabalha e recebe por hora. A carga horária semanal aqui são 37 horas e meia por semana e a gente recebe 12,70 por hora, no mínimo, né? Se você ganha mais que o mínimo, você vai receber mais que esse valor. 12,70 por hora hoje dá aproximadamente 480, 500 euros, mas esse é um valor por semana, né? Que vai totalizar aí, vou até dar uma olhada aqui, 1.870 euros por mês. Então, 1.900 euros por mês, né? A gente pode dizer. Mas esse valor é sem taxa, porque quando você trabalha mais de 20 horas aqui no país, você precisa pagar taxa. Então, você receberia líquido hoje 1.500 euros por mês se você trabalhasse as 37 horas por 12,70 a hora, né? Se você for estudante, o valor da hora continua o mesmo, você poderá trabalhar 20 horas por semana, e esse valor aí seria cheio para você, porque você não teria esse desconto do governo, e aí dá mais ou menos uns 1.000 euros, né, por mês. Quando a gente chegou aqui, era possível, eu não trabalhei mais que 20 horas no meu primeiro intercâmbio, e eu conseguia viver. Na época, eu lembro que dava mais ou menos uns 800 euros, e eu pagava a casa, energia, as mesmas coisas lá com esse valor, né? Mas óbvio, eu acho que a vida da gente ela vai mudando ao longo do tempo, as necessidades da gente vão mudando também. E antigamente a gente tinha outras prioridades que hoje já se tornaram outras, né? São diferentes, como por exemplo, morar sozinha. A gente poderia estar morando, dividindo casa com outras pessoas e estar pagando um valor mais baixo, né? Isso aí mudar, assim como a alimentação. O valor do mercado ele tá mais alto, né? Mas ao mesmo tempo, 3 anos atrás, eu conseguiria fazer uma compra tranquilamente com as mesmas coisas que eu como hoje, com 60 euros.
por exemplo. E se eu quisesse economizar mais, se eu quisesse dar uma cortada nas coisas, eu conseguiria comprar o que eu preciso comer na semana com 30 euros. Hoje em dia eu não vejo como isso é possível, a não ser que você vá comer nem pizza, porque nem a pizza tá tão barata mais, mas a não ser que você vá comer pizza e macarrão a semana inteira, eu não vejo como é possível comer bem mais com 30, 40 euros, como já foi um dia, né? Para nós ainda vale a pena ficar aqui. Eu acho que cada um vem de uma realidade diferente. Hoje eu tenho acesso aqui a coisas que eu não tinha quando eu morava no Brasil, né? Coisas pequenas do nosso dia a dia, como o simples fato, sei lá, de comprar uma Nutella ou poder comprar um telefone na hora que eu quiser. Isso não significa que viver aqui tá fácil, porque não está. Tá difícil, tá caro. Mas significa que eu ainda vejo que é possível, né? Se você pensar aqui no cálculo básico que a gente fez para vocês, se você tá em casal com um amigo, né? Você está vindo com alguém, vocês dois têm uma renda de 4 mil euros líquidos por mês, o que significa que vocês teriam que receber mais que o valor mínimo para estar tirando 2 mil cada um, mas supondo que isso esteja acontecendo, que vai acontecer, vocês teriam um gasto aí mensal de 3 mil euros e sobraria 1.000 euros no mês, que parece não ser muito, mas diferente do Brasil, 1.000 euros não é 1.000 reais, né? 1.000 reais a gente não consegue fazer muita coisa, mas aqui com 1.000 euros você consegue viajar, ou você vai comprar a sua roupa, os seus eletrônicos, ou você vai conseguir juntar um dinheiro, mandar para o Brasil, né? Então, 1.000 euros é real, então assim, dá para sobrar um pouquinho, né? Mas se eu falar para vocês aqui que tá fácil viver aqui, que tá tranquilo, não tá. Mas tem valido a pena para nós. Eu trabalho de coordenadora de marketing numa empresa, o Thiago é engenheiro em outra empresa, então a gente está se estabelecendo aqui nesse momento, então ainda está valendo a pena. Mas claro que a gente, como qualquer outra pessoa, a gente se pergunta às vezes se ainda tá valendo a pena. A gente tem Portugal ali do lado, né, que a Larissa vai conseguindo ponderar as coisas pra gente, a gente também tem essa troca muito próxima do mercado atual, e com isso a gente vai montando, né, a nossa opinião, a nossa decisão ao longo do tempo. E aí, me conta, vocês acham que esse valor é um valor que está ok, na sua opinião, com base nas outras coisas que vocês devem ter visto por aí, ou vocês acham que a gente está, sei lá, viajando na maionese, né? E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais conteúdos como esse aqui no canal, vocês se inscrevam aí, ativa o sininho, comenta aqui embaixo também, aí isso vai ajudar muito a gente a trazer conteúdo para vocês. É isso, obrigada.